Olá, colegas do Memória Esportiva de Santa Catarina. Vamos dar continuidade ao boletim da primeira edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina de 1960. Hoje vou falar um pouquinho sobre a natação e também dos demais boletins que vieram após a edição número 1. Fique com a gente e confira com a gente essas curiosidades. Então vamos para a natação, primeira edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, 1960, Brusque. Primeiro lugar, classificação final dos 100 metros, nado livre. Primeiro lugar, Severino Nascimento de Florianópolis com tempo de 1:09. 1 minuto e 9 segundos. Depois temos 100 metros, nado livre, moças. Primeiro lugar, Charlotte Frank, de Joinville, com 1 minuto e 48 segundos. 100 metros, nado costa, homens. Primeiro lugar, Marion Colin, de Joinville, com 1:28. 200 metros, nado livre feminino. Primeiro lugar, Margaret Hutt, de Joinville, com 3:39. 100 metros, nado borboleta, homens. Primeiro lugar, Jorge Vieira, de Florianópolis, com tempo de 1:43. 100 metros, nado de costas feminino. Primeiro lugar, Charlotte Frank, de Joinville, 2:14. Saltos ornamentais masculino. Primeiro lugar, Ayrton Pruner, de Joinville, tá apagado aqui o número de pontos, né? Então essa foi a natação. Vamos ver o que temos mais. Os saltos ornamentais. Primeiro lugar, Margaret Hutt, de Joinville, com 75,5 pontos. A contagem de pontos está assim: primeiro lugar, Florianópolis, nessa primeira competição, com 68 pontos. Segundo, Joinville, com 37. Terceiro, Mafra, com 3. E quarto, Indaial, com 2. Isso no masculino. No feminino, primeiro lugar, Joinville, 44 pontos. Segundo lugar, Brusque, com 8. Aí temos contagem de pontos ornamentais, né? Primeiro lugar, Joinville, com 131 pontos. Segundo lugar, Florianópolis, com 121. Terceiro, Brusque, 21. E também empatado com Criciúma em terceiro, 21. Lembrando que na primeira edição dos Jogos Abertos havia saltos ornamentais, ok? Então temos aqui o xadrez. Primeiro jogo, Blumenau e Florianópolis. O vencedor foi Florianópolis por 2-1 na primeira edição dos Jogos Abertos. O segundo jogo, Joaçaba e Joinville. Joaçaba fez 2,5 contra 0,5 de Joinville. Terceiro jogo, Rio do Sul e Brusque. Rio do Sul 2,5 contra 0,5 de Brusque. Quarto jogo, Criciúma e São Bento do Sul. São Bento do Sul 3-0 em Criciúma. Ok? Voleibol masculino, primeira edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, 1960. Primeiro jogo, Criciúma e Indaial. Vencedor, Criciúma, 2-0. Passear de 15-13 e 15-7. Lembrando que não tinha 25 naquela época, né? Segundo jogo, Rio do Sul e Gurupá. Rio do Sul venceu por 2-0. Passear de 15-9 e 15-5. Terceiro jogo, Blumenau e Mafra. Vencedor, Blumenau, 2-1. Em Mafra, passar de 15-11, 13-15 e 15-12. Voleibol feminino, primeiro jogo, Blumenau e Brusque. Vencedor, Brusque, 2-0, 15-11 e 15-7. Olha só, naquela época o basquete era chamado de bola ao cesto. Primeiro jogo, Joaçaba e Mafra. Vencedor, Mafra, 39-29. Segundo jogo, Lages e Indaial, da bola ao cesto, que era o basquete. Segundo jogo, Lages e Indaial. Lages 44, venceu a 44-43. Tá? Então, um jogo apertadíssimo. Quarto jogo, Criciúma e Concórdia. Vencedor,
Concórdia 47-29. Vamos ver o que temos mais aqui. Competições do dia 9, competições do dia 9 de agosto de 1960, terça-feira. Boccia, né? Tem toda a programação aqui, né? Do dia, né? O dia 9 de agosto de 1960. Primeira edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E aqui o primeiro julgamento da história dos Jogos Abertos, publicado no boletim do dia 9 de agosto de 1960. Nota do Conselho de Julgamento. O Conselho de Julgamento dos primeiros Jogos Abertos de Santa Catarina, em sessão do dia de hoje, resolveu, por unanimidade de votos, considerar perfeitamente legal a participação do atleta Teodorico Fernandes, representante do município de Joaçaba, na prova de 1.500 metros do campeonato de atletismo. Em face dessa resolução e classificação da prova em apreço, fica sendo a seguinte. Primeiro lugar, Silvio Juvencio dos Santos. Segundo lugar, Teodorico Fernandes. Terceiro lugar, Pedro Caetano do Nascimento. Quarto lugar, Ivan But. Quinto lugar, Bertoldo Mus. Sexto lugar, João Batista Aguiar. Sétimo lugar, Venceslau Silva. Ou seja, esse foi o primeiro julgamento da história dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Ou seja, foi no atletismo, fazendo alguns ajustes no resultado oficial. Boletim número 4, uma curiosidade que mostra a primeira final dos Jogos Abertos em 1960. No boletim do dia 11 de agosto de 1960, primeiros Jogos Abertos, final, voleibol feminino, Brusque e Florianópolis, vencedor Florianópolis 2-0, com parciais de 15-9 e 15-10. Árbitro Ivo Ribeiro, fiscal Alberto Costa, apontador professor Taqueda. Equipe campeã Florianópolis, vice-campeã Brusque, terceiro lugar Mafra, quarto lugar Blumenau. Formação da equipe campeã. Então olha só, equipe campeã de Florianópolis, primeira edição dos Jogos Abertos. Ruth Mosman, Laura Machado, Silvia Brennett, Alva Neves, Maria José, Áurea Ferrari, Iria Dietrich. A formação da equipe vice-campeã: Darcy, Maurici, Gisela Maffezoli, Nelly Trindade, Érica Storm, Edi Silva e Nocli Kines. Ou seja, aqui a ficha técnica da final do voleibol feminino, primeira edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, 1960, em Brusque. Então é isso, pessoal. Na próxima edição vou finalizar essa passagem pela história da primeira edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Vou fazer as considerações finais e ver como foi que os organizadores da primeira edição se despediram, né, por meio desse documento oficial que foram os primeiros boletins dos Jogos Abertos de Santa Catarina, 1960, em Brusque. Até o próximo vídeo para nós finalizarmos esse momento histórico dos Jogos Abertos.